Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O 4G está se espalhando aos poucos. Nesse ano, a nova frequência de 700 MHz deve entrar em operação, facilitando esse trabalho. Mas ainda há muitas dúvidas no ar. As principais envolvem a TV brasileira. As emissoras alegam que as operações do 4G podem provocar problemas em transmissões de TV. Já as operadoras de telefonia dizem que a nova banda do 4G é essencial para que a nova tecnologia celular funcione. No programa de hoje, você vai entender melhor a disputa e vai saber como ela pode afetar o seu dia a dia digital. Você já ouviu falar de botnet? Tem ideia de que o seu micro pode estar sendo usado por outro sem que você ao menos saiba? Estima-se que quase 70% dos computadores em uso já estiveram em algum momento sob o domínio de redes maliciosas. São os chamados computadores zumbis. O maior problema é que se a sua máquina tiver sido capturada, talvez você nem fique sabendo. Já virou motivo de preocupação. O uso desenfreado de smartphones pode facilmente se converter em vício. E não são poucos os casos. Saiba identificar os primeiros sintomas. Uma aposta certeira é de que no futuro, quase todos os carros terão motores elétricos. E hoje resolvemos mostrar as principais diferenças entre os atuais motores a explosão e os elétricos que começam a ganhar as ruas. O Olhar Digital Plus está começando. Já é mais que comum. Muita gente tem a mesma atitude assim que abre os olhos de manhã: procurar pelo smartphone. O que pode parecer um hábito simples pode rapidamente se converter num vício e num problema. Saiba identificar os primeiros sinais. Adivinha qual é a primeira coisa que a Michele faz todos os dias antes mesmo de sair da cama? Eu fico no telefone para ir acordando e o Facebook me ajuda bastante nisso. E não é só o Facebook, não. Ela aproveita também para conferir seus e-mails e dar uma vasculhada nas fotos do Instagram. A relação da Michele com o smartphone é tanta que o aparelho virou praticamente uma extensão do seu braço. E quando a gente pergunta se ela se acha dependente do smartphone... Bem viciada. O vício é tamanho que é difícil encontrar uma foto da Michele que não esteja com o celular na mão. Entre as amigas, na praia e até no dia do seu casamento. Detalhe, até nos noivinhos do bolo, o celular também estava lá. O uso compulsivo se estende às dezenas de aplicativos que ela tem no smartphone, além das redes sociais. Fazer check-in é a primeira atitude que ela tem quando chega em qualquer lugar. Acredite, em qualquer lugar mesmo. Antes de entrar, eu tava com o telefone, eu dei o check-in, é agora. Aí dei o telefone pra minha amiga, minha madrinha, que ficou com ele na bolsa. E aí depois eu peguei o telefone no altar. Nem no dia mais importante da sua vida ela desgrudou do celular. Em pleno altar, Michele quebrou o protocolo para ler os votos para o seu marido direto na tela do smartphone. Acho que foi instinto de uso, sabe? A Michele diz não lembrar sequer da última vez que ficou sem bateria. Ela conta que tem carregadores espalhados por todos os cantos da sala, no trabalho e até no carro. Bem, porque se por acaso ela ficar sem bateria, aí a coisa fica feia. Eu fico desesperada, eu fico nervosa, eu fico estressada, fico brava com a vida. Eu não acredito que eu tô sem bateria. Nunca saí de casa sem celular. Nunca. Eu já saí com o sapato trocado. Muita gente deve se identificar com a Michele, né? Apesar de se considerar uma viciada no smartphone, ela acredita que isso não atrapalhe sua vida. Nem o trabalho, nem as relações pessoais.
Para ela, o smartphone é uma ferramenta essencial no seu dia a dia. O problema é que o vício em smartphone já é visto como questão de saúde em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. O acesso cada vez maior ao dispositivo deixa cada vez mais pessoas dependentes do celular. É uma situação que está crescendo e isso está acontecendo por conta de um descuido mesmo que a gente está tendo com relação à saúde, de que forma lidar com essa ferramenta que não seja prejudicial a nós. Segundo a psicóloga, a facilidade de estar sempre próximo, normalmente no bolso ou na bolsa, é um fator que contribui bastante para o uso compulsivo e impulsivo do smartphone. Mas como saber se você é um viciado em smartphone? No caso do vício em internet, vício em smartphone, o que a gente pode perceber é quando a pessoa começa a perder questões do dia a dia dela, quando ela começa a perder a parte social, quando ela não quer ir para um lugar que não tem internet, quando de alguma forma a queda de conexão deixa você muito bravo, muito nervoso, quando uma série de elementos que prejudicam o seu cotidiano, a rotina, como comer, tomar banho, ir para a escola, ir para o trabalho e até o sono, em muitos casos, aí você pode começar a se preocupar em relação ao uso que você está fazendo. Se você acha que está exagerando, principalmente nas horas de lazer, o primeiro passo é tentar dosar o uso do smartphone. Ainda assim, reconhecer a dependência não é fácil. Mas quando uma pessoa se descobre viciada, é muito importante que ela procure a ajuda de um profissional. Por quê? Porque o psicólogo vai te ajudar a refletir sobre as questões que estão por trás desse uso exagerado. Então, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa e faz esse uso exagerado. Quando a gente tratar as questões da ansiedade dela, o uso naturalmente vai diminuindo. E esse é o resultado que a gente tem aqui no NPPI, o tratamento que a gente faz via e-mail. O Núcleo de Pesquisas da Psicologia e Informática da PUC de São Paulo oferece orientação psicológica sobre vício em internet e smartphones de graça via e-mail. O serviço é dirigido às pessoas que apresentam dificuldades geradas pelos usos compulsivos ou excêntricos dos smartphones. A procura ainda é baixa, em média, são apenas 5 atendimentos por mês. Mas basta enviar um e-mail relatando seu caso e em 6 semanas um psicólogo vai te ajudar a entender o motivo do seu vício e até explicar como se livrar dele. E você, também se considera um viciado em smartphone, assim como a Michele? Precisa de ajuda ou acha que pode controlar a situação? Bom, escreva pra gente e conte seu caso ou também de pessoas aí ao seu redor. Participe do nosso fórum, hein? E se você realmente precisar de orientação, o e-mail dos psicólogos da PUC está junto ao texto que acompanha essa matéria no nosso site. No próximo bloco, tem as diferenças entre os motores que equipam os carros de hoje em dia e os que vão estar nos carros do futuro. O Olhar Digital Plus volta já! Ninguém duvida que o futuro deve aposentar os motores a combustão tradicionais. A saúde do planeta depende disso. Mas se essa ainda é uma meta para dias menos cinzentos, vale a pena conferir as diferenças que já existem entre as duas tecnologias. Fomos conferir os detalhes que separam os motores movidos a gasolina ou álcool dos que usam apenas eletricidade. E as diferenças são surpreendentes. Que eles são diferentes é fácil perceber. Mas quais as diferenças além da alimentação? Bem, vamos começar pelo começo. Um motor a combustão funciona assim. A partir da mistura entre ar e combustível, uma faísca causa uma explosão que aciona um pistão. Esse pistão aciona uma manivela que então gira o motor. Em poucas palavras, é isso aí. Já o motor elétrico não tem qualquer queima nem explosão. Ele funciona com um conjunto de bobinas e trabalha com inversão de campos magnéticos. Os dois casos são campos magnéticos. Então, são várias bobinas. A gente lembra que quando nós temos polaridades diferentes, né? Positivo com negativo, ele tende a se atrair.
você tem sinais iguais, negativo com negativo ou positivo com positivo, ele tende a repelir. Então existe um sistema onde você vai mudando a natureza do campo, então ele atrai uma bobina, ele tende a girar, né? Só que quando chega lá, você inverte a fase. Então, na hora que ele chegou no lugar, você passa a repelir e faz com que a próxima bobina atraia. Então sempre um está atraindo o outro e sempre fazendo ele girar. E você, já imaginou como funciona a aceleração de um motor elétrico? No motor a combustão, uma borboleta permite uma entrada maior de ar para combinar o combustível e causar uma explosão maior, dando assim mais potência ao motor. Já no motor elétrico... No motor elétrico, nós temos que controlar a quantidade de energia que é enviada para os motores. Quanto maior a frequência, mais rápido o motor vai girar. Tá? E com menor frequência, ele vai girar mais devagar. Até pouco tempo, os motores elétricos também eram pesados e volumosos. Mas a categoria evoluiu. Dá só uma olhada, hein? Esse motor elétrico tem a mesma potência de um motor 1.6 convencional. Se você pensar no tamanho de um motor que está hoje em qualquer carro, a diferença é assombrosa. Mesmo sendo bem menor, o motor elétrico possui mais torque do que o motor a combustão. Isso por si só já é uma vantagem considerável na comparação dos dois modelos. Só que o motor a combustão, ele não tem força para empurrar o veículo em baixa velocidade, para tirar o veículo da mobilidade. Por isso que o motor a combustão necessita de uma caixa de transmissão. Você engata a primeira, depois passa para a segunda, para a terceira, para a quarta, né? Já um motor elétrico, ele já tem capacidade já até de tracionar o veículo sem necessitar de uma redução, de uma marcha. Ou seja, carro com motor elétrico poderia simplesmente dispensar o câmbio. Mas, ainda assim, a maioria dos elétricos disponíveis no mercado atualmente possui caixa de transmissão. Segundo o professor, o câmbio é adotado para atingir velocidades mais altas. Menor, com maior torque, sem a necessidade de combustível. Será que o motor elétrico é tão perfeito assim? A grande desvantagem do veículo elétrico são as baterias. As baterias dos veículos elétricos ainda são bastante caras e acrescentam um peso considerável ao automóvel. As baterias mais comuns são as de níquel. Interessante é que, para melhorar a eficiência energética, alguns modelos aproveitam forças mecânicas do carro para recarregar parcialmente essas baterias, mesmo com o veículo em movimento. Ao pisar no freio, toda aquela energia vai ser dissipada na forma de calor no freio. E no veículo elétrico é possível o próprio motor transformar-se em gerador e fazer o ciclo reverso. Então essa energia alimenta as baterias para poder ser reutilizada novamente. Não dá para recuperar tudo, mas recupera uma boa parte. Baterias à parte, os motores elétricos possuem bem menos componentes do que os a combustão. Isso significa menos problemas e, consequentemente, reparos mais simples. Mais do que isso, o motor elétrico quase não esquenta. O motor a combustão, da energia do combustível, cerca de 1/3 vira trabalho e 2/3 vira calor. No motor elétrico, vamos dizer que 90% ou mais de 90% vira trabalho e o restante apenas vira calor. É uma máquina muito mais eficiente. O fato é que, por serem mais novos, os motores elétricos ainda têm muito que evoluir. Os convencionais a combustão já estão no mercado há mais de um século e, provavelmente, já atingiram seu limite de evolução. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os primeiros projetos com carros 100% elétricos no Brasil, acesse olhardigital.com.br e confira uma reportagem que mostra o raio-x deles por aqui. Depois do intervalo, você já ouviu falar de botnet? Se não, é bom prestar atenção. Seu computador pode ser vítima de uma dessas redes e há boas chances de você nunca ficar sabendo. E tem também os desafios técnicos envolvendo a nova geração do 4G, que vai chegar aos brasileiros ainda esse ano.
O principal problema envolve a televisão. O Olhar Digital Plus volta já. O seu computador pode ser um zumbi e provavelmente você nunca ficaria sabendo disso. Milhões de máquinas são sequestradas todos os anos no mundo inteiro e seus donos muitas vezes nem se dão conta do problema. Saiba do que se trata e veja como se defender. Todos os anos, milhões de máquinas são atingidas pelas botnets. A sua pode ser uma delas. Você nunca ouviu falar? Bom, então entenda um pouco como funcionam esses ataques e como recuperar o seu computador caso ele tenha sido capturado. O nome botnet vem das palavras em inglês robot e network, ou seja, rede robô. As botnets, também conhecidas como redes de PC zumbis, são malhas de computadores infectados por malwares que podem ser controlados remotamente por cybercriminosos. O termo zumbi existe porque essas máquinas ficam aguardando para responder aos comandos. Traduzindo isso para a linguagem de verdade, real, é como se você tivesse um exército de 1000 homens aguardando o comando para ele tomar uma atitude. E trazendo para a prática de novo, é como se o computador da sua casa, sem você saber, tivesse um vírus implementado, ou seja, um software malicioso que foi implementado ali, e que de algum momento ele vai receber o comando de um computador malicioso para executar determinada ação. Entender como as botnets funcionam parece simples, mas o maior problema é que se a sua máquina realmente estiver sob o domínio das redes zumbis, pode ser que você sequer perceba. Eu vou dizer que é praticamente impossível. É muito difícil para um usuário padrão saber que ele tem essa infecção, a não ser que ele, obviamente, tenha um antivírus de qualidade, atualizado e que tome cuidado. Mesmo assim, eu já vi gente que o antivírus fala assim, este software é potencialmente perigoso, deseja prosseguir? Sim, que é o grande erro do usuário. As botnets podem ser utilizadas como forma de distribuição de spam, vírus ou até mesmo para cyberataques, como negação de serviço, o DDoS. É quando milhões de PCs tentam acessar um único servidor, invalidando por sobrecarga uma página da web. Um software malicioso instalado dentro da sua máquina que você não percebe que ele existe e que em determinado momento ele vai ser acionado, por exemplo, para acessar o site de um banco. Ele e mais todos os outros zumbis que fazem parte desta rede ou de várias redes. Então você está falando às vezes de um ataque de 3 milhões, de 5 milhões de computadores convergindo para um mesmo ponto com o objetivo de derrubá-lo. Os prejuízos causados pelas botnets vão além. Segundo uma pesquisa feita por essa empresa em parceria com o FBI, a infecção por botnets em geral atinge 500 milhões de máquinas por ano, representando perdas de 110 bilhões de dólares no mundo todo. É brincadeira? Não é não. Existem hoje novos modelos ou novas ameaças para os computadores. Porém, 99% do que nós chamamos de vírus, ou seja, de softwares maliciosos, ainda são espiões e compostos por rede zumbi. A cada 18 segundos, um computador é infectado por uma botnet. Se antes as botnets eram pouco conhecidas, hoje viraram um negócio profissionalizado em nível mundial. Entenda como funciona essa cadeia. No primeiro plano, um hacker desenvolve um software malicioso capaz de invadir máquinas sem ser notado. Ele é testado em todos os antivírus, passando por todos os softwares de proteção. Em um segundo momento, alguém que possua uma botnet distribui os malwares para diversas máquinas. Aliás, as redes botnets podem ser alugadas e exploradas por qualquer pessoa. O terceiro passo é quando o espião que está dentro do computador rouba as informações como dados bancários.
Em seguida, um outro cybercriminoso retira essas informações do seu PC sem ser notado, passando por diversos endereços em diferentes países. Assim, não se acha o responsável pelo roubo. No próximo passo, uma quadrilha especializada vai acessar a sua conta e tirar o dinheiro dela. Por último, outra pessoa transforma esse dinheiro virtual em dinheiro vivo, sem ser preso. Quanto maior a sua quantidade de PCs infectados por uma rede robô, ou seja, quanto mais computadores zumbis você tiver, maior a sua chance. Se você descobriu que o seu computador faz parte de uma botnet, um antivírus eficiente é capaz de remover esses bots. Mas vale lembrar que mesmo utilizando algumas medidas básicas de segurança, os computadores podem continuar infectados. Em alguns casos, o estrago é tão grande que a única saída é formatar a máquina. Para evitar os ataques das redes zumbis, algumas dicas são válidas. Tenha um bom software antivírus e um bom firewall instalados. Mantenha versões atualizadas de qualquer tipo de aplicação em seu computador. Versões antigas podem conter brechas de segurança e funcionar como uma porta de entrada para softwares maliciosos. Seja cuidadoso ao instalar aplicativos de desenvolvedores desconhecidos, hein? E não saia clicando em tudo que vê pela frente, né? Não adianta o usuário sair clicando em tudo quanto é canto, achando que ele está protegido e que nada vai entrar. O computador dele virou um zumbi porque alguém instalou um vírus, um software malicioso dentro do computador dele. E isso foi instalado porque ele clicou em um software, em um link ou abriu um arquivo que gerou este software malicioso. Se ele tivesse com o antivírus atualizado e instalado, a chance de acontecer isso era muito menor. Nunca é demais lembrar que e-mails com assuntos suspeitos devem ir diretamente para o lixo. Atenção redobrada para links enviados, até mesmo por conhecidos. As infecções são grandes através das redes sociais ou e-mails. E cuidado ao fazer o login em qualquer site. Vai acessar banco, vai acessar cartão de crédito, coisa importante, digita a primeira vez a senha errada. Se sua máquina estiver comprometida, ele vai aceitar. E aí você sabe que você está navegando num site falso. E você, já teve o seu computador infectado? Como você fez para livrar a sua máquina dos malwares? Compartilhe a sua opinião, dicas e dúvidas com a comunidade aqui do Olhar Digital. Aproveite e confira algumas matérias sobre as redes de PC zumbis e os indícios de que o seu computador pode estar infectado por algum vírus. Acesse olhardigital.com.br e participe! O que o seu celular tem a ver com a televisão? O que podem parecer mundos distantes estão em rota de colisão nos céus brasileiros. Nos próximos meses, uma nova frequência vai ser oferecida às operadoras celulares. Mas para várias emissoras de televisão aberta, o movimento pode significar interferências e dificuldades na recepção do sinal, dependendo da localidade. A licitação da faixa dos 700 MHz para o 4G causa polêmica há algum tempo no Brasil. Por enquanto, o serviço de banda larga móvel de quarta geração só funciona na faixa dos 2,5 GHz no país. Mas os 700 MHz, espectro usado na maioria dos países com serviço de 4G estável, são bastante cobiçados. Além de maior alcance, a baixa frequência apresenta menos ruídos e interferências. O governo promete licitar essa faixa para as operadoras de telefonia móvel em breve. O que acontece é que a TV digital opera em uma frequência muito próxima aos 700 MHz, mas a partir da licitação vai ceder um espaço dentro dessa faixa para a alocação do 4G LTE. O problema é que se isso não for muito bem feito, a interferência entre os serviços será inevitável. Para entender melhor, imagine um salão onde antes apenas a TV digital falava entre si. Aí eles resolvem colocar o 4G lá dentro desse salão e separar os dois apenas por uma parede muito fina. Resultado, um pode escutar e atrapalhar a conversa do outro. O que é necessário hoje
É uma regulamentação muito bem elaborada e baseada em resultados de testes de interferências, né, entre os sistemas. Quem dita as regras desse jogo é a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. E para que o Brasil tenha um 4G de qualidade sem interferir no bom funcionamento da TV digital, cabe a ela definir claramente e com rigor as bandas de frequência que cada um desses serviços deverá funcionar. Preocupada com a situação, a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão contratou a Universidade Mackenzie para realizar testes sobre a interferência do 4G na TV digital. Os ensaios foram todos feitos aqui, nessa gaiola blindada eletromagneticamente, onde nenhum sinal de rádio externo é capaz de penetrar. Os sinais são gerados através de equipamentos de teste específicos dentro da sala, de forma que só temos aqueles sinais que nós queremos. Os resultados foram notórios. Preste atenção no sinal da TV quando se aumenta a potência do sinal 4G dentro da gaiola. Nessa discussão, algumas pessoas mais radicais chegaram a falar em apagão da TV digital. Segundo o professor, isso já é exagero, mas dependendo da localização, uma residência pode sofrer muito para assistir TV com qualidade. Se você está perto de uma estação base, né, que são essas torres que estão em cima de prédios com as antenas de celulares, que nesse caso seria em 4G, em 700 MB, e você está nas proximidades ou está perto da antena coletiva do seu prédio ou da sua casa, ou entra pela janela, né, e você está recebendo com antena interna, isso pode, ou por saturação ou por interferência, que aí são grupos de canais. Saturação apaga tudo. Então depende muito do nível de potência que está nesse local. Para a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, a resolução atual da Anatel não é suficiente. É preciso mais rigor. As operadoras de telefonia móvel não se pronunciaram sobre a situação, mas conversamos com um especialista para explicar que, se não forem definidos os espaços de cada um, a interferência será recíproca entre as faixas moduladas. Ou seja, TV digital também vai interferir na qualidade do sinal 4G LTE. Você começa a ter erro de bits sendo transmitidos nessa modulação digital. Uma página de internet, um arquivo que você está baixando no seu celular, começa a ter uma taxa de transferência muito mais lenta, porque aqueles bits que foram errados por conta da intermodulação, da interferência entre um e outro, precisam ser repetidos várias vezes, e uma velocidade que te vendem, sei lá, vou chutar um padrão do LTE, tem a velocidade de download de 50 megabits por segundo, você não consegue fazer essa download a 50 megabits por segundo, porque essa interferência, vamos colocar umas aspas nesse termo que eu vou utilizar, consome a tua largura de banda só em erros de retransmissão. Aí a gente se pergunta, toda essa discussão por aqui, e nos Estados Unidos o 4G funciona perfeitamente na faixa dos 700 MHz sem atrapalhar a transmissão da TV digital. Por quê, hein? Segundo o nosso entrevistado, o que acontece por lá é que, além das faixas de frequência que cada tecnologia deve usar serem muito bem definidas, a determinação é respeitada pelas emissoras de TV e operadoras de telefonia móvel e também constantemente fiscalizada pela agência responsável. E a regra feita pelos órgãos em outros países garantem um espaçamento mínimo, um isolamento mínimo entre uma frequência e a outra, de modo que não haja essa sobreposição. O grande problema de 4G e TV digital é sobreposição, e isso passa por regulamentação. Mais do que isso, ele afirma que a qualidade de instalação, os instrumentos de medição utilizados para testar essa qualidade e a definição dos parâmetros são perfeitos e muito bem cuidados. Independente do que for decidido, a conclusão é: se a gente quiser se comparar aos Estados Unidos, por exemplo, as empresas precisarão respeitar estritamente as definições da Anatel com instalações bem feitas.
E a Anatel, por sua vez, precisará fiscalizar o funcionamento de ambas as tecnologias se quiser TV digital e 4G convivendo em harmonia sem qualquer interferência. Cada um fazendo o seu papel, né? Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca tempo. Acesse olhardigital.com.br e junte-se à galera mais conectada do Brasil. Com o seu cadastro, você ganha um olhar digital completamente personalizado, feito sob medida para as suas preferências. Tem também recursos bacanas, como o histórico, para você nunca mais perder nenhum conteúdo. E a central de notificações, que é uma boa ferramenta para você trocar ideias com os outros membros da comunidade. Junte-se a nós. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!